Quero falar hoje de 3 motivos que fazem com que muitas pessoas vivam sua vida no piloto automático. 3 motivos que fazem com que você entregue sua própria vida nas mãos de outras pessoas. E muitas vezes você nem percebe. Então fica comigo até o final, que eu tenho um presente para te ajudar a mudar isso. E o primeiro motivo é o medo de falhar. A gente cresce escutando muitas vezes que a gente não pode errar, que errar é ruim. No entanto, errar faz parte do aprendizado, faz parte do crescimento. Se a gente não erra, é porque a gente está parado, é porque a gente não está tentando, não está buscando. E quando a gente começa a fazer escolhas em nossas vidas, a gente corre o risco de errar, às vezes de acertar. E muitas vezes a gente tem esse medo do que as pessoas vão dizer quando a gente faz algo que não dá certo, medo de a gente se frustrar. Só que a gente tem que compreender que o medo, ela é uma sensação que ela nos protege, só que até determinado ponto. O medo demais já vira paralisia, faz com que a gente se paralise. E não é essa a função do medo, é que a gente vá com medo mesmo, só que a gente tenha cautela, tenha calma para algumas situações de nossa vida. Só que muitas vezes a gente deixa esse medo tomar conta da gente de uma certa forma que impede o nosso crescimento. Então, não permita que o medo impeça de você alcançar seus objetivos e seus sonhos. E a gente só vai alcançar isso quando a gente tentar, buscar. E errar é humano. A gente não nasce sabendo de todas as coisas. Aos poucos é que a gente vai aprendendo. E não deixe com que o medo faça com que você entregue o controle de sua vida na mão de outras pessoas. Para mim, assim, tá gravando o vídeo, tá aqui com vocês, é um grande desafio, porque eu sou tímida e tenho ainda muito que melhorar a minha timidez. Não me sinto ainda aquela oradora perfeita, sabe? Só que eu entendo que é isso que é o crescimento e é isso que faz também fazer com que a gente se desafie cada vez mais e queira melhorar cada vez mais. Então, a cada dia para mim, gravar o vídeo, gravar um short, é maravilhoso, porque eu vejo o meu desenvolvimento e eu sei que quando eu comecei, não é como hoje que eu estou aqui gravando. Eu sei que eu tenho que melhorar muito, mas eu digo assim, o modo que eu falava, que eu me expressava, hoje eu estou mais segura ao falar, me expresso mais. Então, em tudo em nossa vida, é assim, a gente vai ter medo, mas à medida que a gente não deixa esse medo parar a gente vai crescer e passar por essa etapa é bom pra gente, porque a gente consegue ver a nossa evolução cada vez mais e mais. Então não deixe que o medo te paralise, ao contrário, tá com medo? Vai com medo mesmo. E o medo do julgamento de outras pessoas, a gente tem que entender que se aquelas pessoas estão tendo tempo para julgar ali o que você está fazendo, julgar o modo que você está tentando crescer, porque você errou, porque algumas decisões não foram as certas, é porque aquelas pessoas ali estão paradas na vida delas, não tem muito o que fazer ou não tem o que fazer e está prestando atenção na vida do outro. Porque quando a gente começa algo, um projeto, a gente não tem tempo de estar olhando a vida do outro para estar lá dando palpite. E muitas pessoas dão esses palpites porque elas mesmas têm medo, né, de começar algo e de fazer esse movimento na vida delas. Então, aproveite, se você tem alguns planos, algum objetivo, tire do papel, faça seu projeto, não tenha medo do que as pessoas vão pensar, vão dizer, ao contrário, se desafie cada vez mais. E à medida que você vai se desafiando, você vai percebendo o quanto você está crescendo e o quanto errar faz parte também do aprendizado. O outro motivo é a falta de confiança. Muitas pessoas não se acham preparadas, não se sentem confiantes. No entanto, a gente tem que entender que a autoconfiança só acontece depois de muita prática. À medida que a gente vai praticando,
que a gente vai se desenvolvendo mais e mais, aí sim a gente se torna autoconfiante em algo que pra gente é novo, ou algo que não é novo pra gente, só que não é algo que a gente tem costume de fazer, que a gente não faz direto. Mas tudo que a gente começa a focar, expande, cresce. Se a gente foca em algo, e à medida que a gente vai ali acertando ou errando, mas aprendendo com aquele erro, e não fazendo da mesma maneira quando errar, mas sim procurar novos caminhos, aí a gente vai se tornando mais confiante. Então, acredito que autoconfiança também, de uma certa forma, está um pouco ligada com medo, porque quando a gente é confiante, é porque também a gente não deixa também que esse medo nos atrapalhe. Então, assim, é normal, em algumas coisas, a gente não ter essa confiança toda. Porque muitas pessoas têm o domínio, têm aquela habilidade, talento, né, em falar, em dançar ou em fazer algo, mas outras pessoas não têm aquele talento, mas a gente adquire com o tempo. Para se ter autoconfiança, você precisa fazer algo mais de uma vez, e tentando, e aí consegue ter essa confiança. Então, se você está com medo de algo, não tem essa confiança, você pode procurar essa confiança à medida que você estuda, à medida que você pratica, à medida que você não desiste. A constância, é muito importante a constância para que você possa alcançar a autoconfiança. Quando você faz algo constantemente, aquilo ali vai criar hábito, vai criar prática. Então, a constância é essencial. Eu mesmo percebo que a cada vez que eu gravo um vídeo, eu me sinto mais confiante, eu sinto que eu estou mais solta, que eu consigo passar a mensagem de uma maneira mais leve. E aí também eu vou vendo onde é que eu estou errando, as coisas que eu preciso melhorar. E aí chega essa autoconfiança. Eu já tive um canal com 2 pessoas, era eu, minha irmã e minha cunhada. E aí, em um determinado momento, por alguns problemas de saúde delas, de gravidez, a gente encerrou esse projeto do canal. E o que aconteceu? Eu sempre quis ter um canal, ensinar algo, fazer algo. Só que o medo, e eu não me sentia também essa confiança, fez com que naquele momento, quando a gente conversou, então decidiu que ia dar um tempo, que talvez lá na frente a gente retornasse ou não, fez com que também eu parasse, e aí eu fiquei alguns anos sem gravar nada, sem postar algo que eu queria mais por ter medo, talvez, do julgamento também das pessoas, ou medo de não dar certo, e também não tinha confiança em mim mesma. E aí eu parei e só depois que eu comecei a me conhecer através do autoconhecimento, eu falei, não, tenho que fazer algo que eu goste, que eu queira, que eu me sinta bem, que esteja na minha essência. E era isso que eu queria fazer há muito tempo, só que por conta da falta de confiança e de uma certa forma do medo também, fez com que eu parasse. Mas hoje eu tô aqui para dizer que você tem algum sonho, algum projeto que tá lá guardadinho, que você começou, talvez seja a hora de você pegar esse projeto, dar uma olhada e começar a perceber que enquanto você não dá seus passos, enquanto você não compreender que é errando que se aprende e que a autoconfiança só é possível quanto mais praticar, quanto mais criar hábito em sua vida e perceber que isso é gostoso também, é gostoso essa fase do aprendizado, a fase de saber que você não sabe algumas coisas, mas que você está se esforçando para conseguir aprender mais e está vendo ali seu crescimento todos os dias. Isso é uma fase maravilhosa. E a gente não deve deixar que essas coisas atrapalhem a nossa vida, mas a gente deve continuar seguindo e fazendo nosso sonho, nosso projeto, porque se a gente parar para pensar, esse tempo aqui é tão curto na Terra e às vezes a gente quer viver
de uma certa forma deixando que as outras pessoas tenham controle de nossa vida, só que a gente não vive da nossa maneira, nem com a leveza que a gente quer viver, e nem os sonhos, nossos sonhos que a gente quer viver também. O maior erro da gente é colocar os nossos sonhos na mão de outras pessoas. A gente precisa ter os nossos sonhos nas nossas mãos, para que a gente possa fazer da maneira que a gente quer, da maneira que nos agrada. A terceira é o comodismo e preguiça. Às vezes a gente está numa situação que não está nem tão bem, mas a gente está tão já acomodado àquilo que a gente nem busca melhora para a nossa vida. Ou a gente deixa que outras pessoas tomem essas decisões em nossa vida, por achar que tudo bem. Ou já tentou algumas vezes e não deu certo, e aí vou acomodar, que é que eu já sei o que vai acontecer e eu vou ficar nessa aqui mesmo. Só que também o problema da gente ficar no comodismo é que a nossa vida nunca vai crescer. A gente nunca vai alcançar a conquista, nunca vai percorrer esse caminho. E a gente também nunca vai sentir na pele o gosto de percorrer esse caminho, de ir atrás dos nossos sonhos, aprender, se desenvolver, poder de uma certa forma também ajudar outras pessoas. E às vezes a gente vive não tão feliz com as escolhas de outras pessoas, que as outras pessoas fazem para a nossa vida, mas a gente vai apenas empurrando com a barriga, empurrando e empurrando. E quando a gente vê, o tempo já passou e a gente deixou de aproveitar vários momentos da nossa vida e de ter várias conquistas em nossas vidas. Então não deixe que o comodismo, por achar que você não consegue, que as coisas não vão melhorar, lhe deixe estacionada na vida, lhe deixe parada, sem expectativa. Na verdade, muitas vezes a gente vive a nossa vida sem ser o protagonista da nossa história. É como se a gente estivesse na plateia e deixasse que outras pessoas tomassem a direção à vida da gente. Mas a gente precisa ser protagonista da nossa história. Não é que muitas vezes a gente não vai ter a ajuda de outras pessoas ou pedir alguma opinião às outras pessoas, mas é que no final da conta nós precisamos ser responsáveis pelas nossas escolhas e precisamos fazer escolhas todos os dias. Não deixar isso na mão de outras pessoas, porque quando a gente faz isso, a gente só vai ter frustrações para nossas vidas e a gente também não vai conhecer de uma certa forma também os nossos limites, até onde a gente pode ir, onde a gente pode alcançar, quais são os desafios que a gente pode quebrar, as barreiras que a gente pode quebrar. E aí fica a dica para vocês. E eu espero que de alguma maneira esse vídeo tenha ajudado vocês. E aí eu deixo para vocês um presente, que é uma apostila que está lá na descrição, que vai ajudar vocês a olhar mais para dentro de você. E eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixe seu like, compartilhe, se inscreva no canal, para que eu possa estar assim postando mais vídeo e também para que eu possa estar cada dia me desenvolvendo mais e mais. Então, até o próximo vídeo.